Olá, meus amores, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre tratamento da doença de Parkinson. Então, se você cuida de alguém que tem a doença de Parkinson ou se você tem a doença de Parkinson, participe dessa live de hoje, tire suas dúvidas, tá bom? É sempre muito bom para mim contar aqui com a sua participação ao vivo, ou até a sua participação também na gravação da live, também não tem problema nenhum. Você pode mandar as suas perguntas, mandar as suas dúvidas, tá bom? Que para mim sempre será um grande prazer poder te ajudar, né, nessa trajetória e poder te orientar aí dentro desse processo de saúde. Para você que não me conhece, sou Juliana Benevides, trabalho há mais de 12 anos com pessoas idosas, atuando junto à prevenção, né, de saúde, principalmente no aspecto saúde com as pessoas idosas, mas trabalhando também na formação de cuidadores, né, na formação de profissionais da área de gerontologia. Então, só que nas redes sociais já estamos aí há mais de 3 anos, né, com muitos vídeos, aí acho que mais de 450 vídeos já, falando sobre saúde da pessoa idosa, tá bom? Então, você pode participar, entrar no meu canal do YouTube, assistir meus vídeos, que tem bastante coisa para você. Bom, hoje vamos continuar o nosso bate-papo sobre a doença de Parkinson. Quero já, de antemão, pedir perdão a vocês pela live de ontem, né? Nós tínhamos uma live programada para a data de ontem, mas eu não consegui fazer essa live, tive alguns problemas pessoais, mas hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Quero agradecer também aqueles que me mandaram mensagens, né? Algumas pessoas aí ficaram preocupadas e mandaram mensagem para mim. Gente, tá tudo bem, graças a Deus. E vamos hoje, então, conversar sobre a doença de Parkinson, tá bom? Na semana passada e na semana anterior, eu fiz umas lives falando sobre a doença. Aí não falei sobre o tratamento. Expliquei como acontece, né, a doença de Parkinson, quais são os sintomas principais, quais são os sintomas bem no comecinho da doença de Parkinson, onde geralmente a doença nem é diagnosticada, né? E falei sobre a fase avançada do Parkinson, que é quando surgem os sintomas aí que nos trazem o diagnóstico da doença. E, enfim, falei bastante coisas, mas não falei sobre a questão do tratamento. Hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre o tratamento, tá? E aí eu vou falar assim sobre várias intervenções que são feitas, porque a gente precisa entender que o tratamento da doença de Parkinson não é só medicamentoso, tá? Podem esquecer isso. O tratamento da doença de Parkinson, ele inclui várias coisas, ele inclui vários profissionais. Então, assim, se você tem Parkinson, ou se você conhece alguém que tem Parkinson e você quer que essa pessoa minimize, né, cada vez mais os efeitos da doença, se consiga afastar mais para frente as complicações da doença de Parkinson, e se você quer que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, é importante que ela faça todos esses tratamentos, né, que eu vou estar comentando aqui com vocês, tá bom? Quero dar uma boa noite para Glaciete, boa noite para Di Vieira, sejam bem-vindos aqui no Facebook. Lembrando que a transmissão está no Facebook e no Instagram, tá bom, gente? E depois ela vai para o canal do YouTube. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, até o momento a doença de Parkinson não tem cura, tá? Então, todo o tratamento que é feito na doença de Parkinson é para manter a qualidade de vida do idoso. Para quê? Para que aqueles sintomas motores, aqueles sintomas emocionais, aqueles sintomas cognitivos sejam afastados bem lá para frente, né? E aí, por isso que é importante que o tratamento já comece a partir do momento que esse idoso teve diagnóstico. Todas as intervenções com os vários profissionais que eu vou citar aqui sejam feitas bem no começo. Porque se a gente começa a fazer essas intervenções bem no comecinho do diagnóstico, né, as complicações vão demorar a vir um pouco mais. Agora, se a gente deixa para lá, a gente só toma medicação e a gente não faz as outras intervenções, a doença vai evoluir muito mais rápido, tá? Então, é por isso que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. A Maria Luz colocou, minha mãe tem devido ao antipsicótico. Pois é, ela tem um parkinsonismo, né? Sob esse nome parkinsonismo, eu até falei sobre isso na live também, a gente tem um conjunto de complicações. Um conjunto de complicações, não. Um conjunto de condições, como a questão que a Maria colocou aqui do antipsicótico, né? Quem tomou por muito tempo antipsicótico pode ficar com esses sintomas motores da doença de Parkinson. Não é a doença de Parkinson, mas é um parkinsonismo, tá? Ou seja, tem os sintomas ali dessa síndrome, tá? Da doença de Parkinson, mas a causa é medicamentosa,
tá? Então isso acontece, inclusive a gente falou sobre isso na live. Bom, então os tratamentos são importantes para poder a gente prevenir, não prevenir porque as complicações motoras, né, elas vão aparecer, as questões emocionais, como eu falei, a doença de Parkinson tem uma consequência emocional justamente por conta da diminuição de dopamina, né? Mas se a gente faz todas essas intervenções, a gente minimiza essas complicações, tá? E o idoso vai ter qualidade de vida por muito mais tempo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje são sobre essas intervenções. Quero dar uma boa noite para a doutora Luciana. Seja bem-vinda, doutora, aí no Instagram, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeiro, né, a gente tem as medicações que são utilizadas no tratamento. Por quê? As medicações vão ajudar na questão motora, né, dos sintomas motores, de rigidez, de lentificação, de tremor. Essas medicações, dependendo do caso, vai ser utilizada uma medicação, dependendo da situação, vai haver uma combinação de medicações. Tudo isso vai depender do paciente, né, e do que ele vai apresentar de melhora ou não quando o médico for introduzir a medicação. Agora, a gente tem outras medicações também, por exemplo, para tratar a questão emocional, né? É muito comum no Parkinson o idoso ter depressão, é muito comum a ansiedade também, principalmente depois do diagnóstico, e aí muitas vezes o médico vai ter que entrar com um antidepressivo, vai ter que entrar com ansiolítico, né? Para poder tratar esses sintomas emocionais. E a gente tem também muitas vezes que utilizar a medicação para insônia, porque a gente viu também que é muito comum. Inclusive lá na fase bem do comecinho da doença de Parkinson, a gente já vai perceber que essa pessoa vai ter um sono ruim, tá? Então muitas vezes o médico vai ter que entrar com essa medicação também para ajudar o idoso a dormir. Mas a gente tem também algo que é muito importante, que é a fisioterapia, tá? Isso eu tô com um caso em família, inclusive, que eu falei várias vezes desde o começo do diagnóstico a importância de fisioterapia. As pessoas negligenciam, né? O foco, muitas vezes, principalmente do brasileiro, é só a questão da medicação. E não adianta querer tratar a Parkinson só com medicação, porque não dá, tá? Primeiro que a medicação não cura. A medicação vai aliviar alguns sintomas, né? Alivia até por um tempo considerável, mas não cura. Então, a gente precisa de outras intervenções que vão ajudar esse idoso a manter a qualidade de vida. Uma dessas intervenções é a fisioterapia. Com a fisioterapia, o que o fisioterapeuta vai trabalhar? Vai trabalhar a questão da força, vai trabalhar a questão da flexibilidade, vai trabalhar a questão da amplitude dos movimentos, que como eu falei na live, né, sobre os sintomas da doença de Parkinson, os movimentos vão ficando mais curtos. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar também essa questão de amplitude de movimentos, vai trabalhar a questão do equilíbrio. Com tudo isso, vai prevenir quedas, né? Vai prevenir outras complicações também decorrentes, né? Como a questão do próprio equilíbrio, que o fisioterapeuta vai estar trabalhando também. Associado, muitas vezes, a fisioterapia com um profissional de educação física para trabalhar a musculação. Não para ganho de massa muscular, mas para ganho de força muscular, que vai ser muito importante para essa pessoa que tem Parkinson, vai diminuir, né, aqueles sintomas motores aí, essas complicações motoras para esse idoso. Então, a fisioterapia é essencial e tem que ser feita desde o início. Qual que é o grande problema? Às vezes as pessoas se conscientizam da importância da fisioterapia, mas deixam para fazer lá para frente quando a doença já complicou demais. E aí não tem muito o que se fazer, né? Então é importante que a fisioterapia seja feita desde o início, assim como a musculação. A gente tem a fonoaudiologia também, inclusive a gente conversou na live da semana passada com uma estudante de fonoaudiologia, né? A importância do fonoaudiólogo, que vai trabalhar a questão da capacidade vocal, vai trabalhar a questão da prevenção dos problemas de deglutição também, né? Aquela voz rouquinha que o idoso com Parkinson fica. Desde o início já é importante também trabalhar aí as sessões com o fonoaudiólogo, tá? Então isso a gente precisa entender que é fundamental o acompanhamento com o fonoaudiólogo. A gente tem também o terapeuta ocupacional, que é muito importante na doença de Parkinson, para promover essa adaptação do idoso a essa nova realidade, para ensinar o idoso como fazer as atividades do dia a dia de uma forma diferente, porque ele vai ter dificuldade, né? Ele vai ter aqueles movimentos mais lentos, né? Com aquela amplitude menor, o desequilíbrio, tudo isso vai dificultar a realização das atividades do dia a dia. E o terapeuta ocupacional, ele vai ajudar nesse sentido, né? A olhar essa rotina do idoso e ajudar o idoso a adaptar, para ele fazer as coisas que ele precisa fazer, talvez de uma forma diferente, mas concluir as atividades sem perder a autonomia. Então, o terapeuta ocupacional é muito importante nisso. Outro profissional importante é o profissional de serviço social, tá? Por quê? Porque o usuário com Parkinson, né, o idoso com Parkinson, ele tem um conjunto de direitos.
muitas vezes os familiares não sabem quais são esses direitos. E o profissional social, ele vai ensinar para você quais são esses direitos, ele vai explicar o que você faz para acessar esses direitos, inclusive na própria questão do SUS, né? Como você conseguir o acompanhamento com todos esses profissionais pelo SUS, como você conseguir a medicação pelo SUS. Tudo isso vocês vão conseguir com a orientação do profissional de serviço social, que além disso vai ajudar também na organização da família, orientar a família também, né, nesse processo, como lidar, né, como distribuir aí responsabilidades, como auxiliar o idoso nesse processo. A gente tem um profissional de psicologia também, que é muito importante, né? Como eu falei, o idoso com Parkinson vai apresentar muitas vezes ansiedade, 50% vai apresentar depressão, que é uma causa fisiológica no Parkinson, mas que é associada à causa fisiológica, que é a queda de dopamina. Tem a própria questão do diagnóstico da doença, que pode trazer vários conflitos emocionais, lembrando que o idoso com Parkinson, ele está lúcido, né, diferente da doença de Alzheimer, né, que a cognição ela é afetada logo no início, os movimentos depois. Na doença de Parkinson, o que é afetado são os movimentos e não a cognição. A cognição, uma parte dos idosos que têm Parkinson vai desenvolver demência, não todos. Então o idoso ele está lúcido, ele está orientado e ele está vendo, né, as complicações ali surgirem com as suas movimentações. Então, lidar com isso emocionalmente é muito difícil. Então, a gente tem uma carga dupla aí, que pode trazer a depressão e a ansiedade, que é a queda de dopamina e que é a própria dificuldade de lidar com esse diagnóstico. Então, o psicólogo também é muito importante. Outro profissional importante é o nutricionista. Por quê? Justamente por conta das questões musculares, né, e dessas questões motoras que acontecem com o idoso que tem Parkinson, ele vai apresentar prisão de ventre, né? Muitas vezes ele vai apresentar também a perda de apetite. A gente tem que lembrar também que a doença de Parkinson também tem uma relação com a exposição a toxinas. Então, o nutricionista ele vai te ajudar a fazer uma alimentação equilibrada, uma alimentação que te ajude a melhorar a sua saúde intestinal, né? Uma alimentação que te ajude a suprir suas necessidades, mesmo quando você está com falta de apetite, está se alimentando pouco, mas que aumente você se alimente com aquilo que é importante para você. Então, o nutricionista também é fundamental. Sobre a cirurgia, né? A gente tem a cirurgia, que é a estimulação cerebral profunda. Não é para todos a estimulação cerebral profunda, ela vai ser para aqueles que não estão tendo resultado com a medicação, quando a medicação não está fazendo mais efeito, né? Já numa fase mais avançada do Parkinson, e aí vai ser indicada, não é para qualquer pessoa. Por exemplo, idosos que têm mais de 75 anos, não é indicado fazer estimulação cerebral. Idosos que têm alguma doença psiquiátrica, né, mais grave, também não deve fazer. Idosos que têm outros problemas, né, outras comorbidades, porque o que eu vejo muitas vezes? A família desesperada. Não, eu quero a cirurgia como se a cirurgia fosse a cura da doença de Parkinson. Não é, infelizmente, tá? E se os medicamentos estão fazendo efeito, não é preciso fazer estimulação cerebral profunda. Ela vai ser feita quando a medicação não está fazendo efeito. Lembrando que toda cirurgia tem riscos, né? A gente tem que ponderar isso também, né? Qual é a condição de saúde desse idoso? Será que ele tem condições de arcar com uma cirurgia, né? Porque vai ser um eletrodo que vai ser implantado no cérebro. Isso pode ter complicações. Então, é importante que a indicação seja, assim, bem pensada. A família não pode, eu quero de qualquer jeito a cirurgia, como se fosse assim, não. Primeiro, que não é a cura, pode ser bom para um grupo de pessoas que têm Parkinson, né? Principalmente, como eu falei, para aqueles que não estão tendo resultado mais com a medicação. Mas para isso, o idoso ele tem que ter condições de saúde, né? Por exemplo, para aqueles que estão com a imunidade baixa por alguma condição, que tem alguma complicação de saúde aí, que faz com que ele fique com a imunidade baixa, ele não pode fazer essa cirurgia. Então, isso precisa ficar bem claro também. Falando de medicina integrativa, gente, hoje a gente sabe que muitos avanços estão sendo feitos em diversas áreas e que muitas vezes não entram no protocolo tradicional da doença, mas que a gente sabe que os avanços, né, da ciência vão levar para que isso seja inserido no protocolo também de tratamento de Parkinson. Por exemplo, hoje a gente sabe que a doença de Parkinson está muito relacionada com a questão do nosso intestino. Existem estudos, né, que trazem essa discussão, já algumas evidências aí de que a causa, talvez, né, da doença de Parkinson, junto com algumas outras coisas, esteja associada com a nossa saúde intestinal.
Então, cuidar da saúde intestinal é muito importante. Se você for no médico integrativo, ele vai trabalhar também a questão da sua limpeza, né, do seu intestino, uma alimentação que melhore, né, a qualidade, que melhore a saúde do seu intestino também. Vai trabalhar com suplementações para melhorar o seu sono. E, enfim, um conjunto de outros suplementos também que eu daria uma live aqui, tá? Mas é importante procurar um médico da medicina integrativa, funcional, né? Para olhar suas dosagens de vitamina, de hormônio. Quanto mais otimizada estiver, né, o seu corpo, a sua fisiologia, melhor, né? Mais você vai responder a essa doença, né, vivendo com mais qualidade de vida por muito mais tempo. Agora, se você tiver os hormônios desequilibrados, né, dosagem de vitaminas baixas, tudo isso prejudica qualquer condição de saúde. Outro ponto também interessante, por exemplo, a acupuntura, que pode trazer um alívio também das dores, né, um alívio dessa rigidez motora. A gente tem a yoga, né, e a meditação que ajudam também a trazer um melhor equilíbrio, sabe, a te trazer um processo de relaxamento, porque o que acontece, gente, na doença de Parkinson, muitas vezes não, né? Não é muitas vezes, assim, todas as vezes. Se você está estressado, se você está no quadro de ansiedade, isso piora muito os sintomas motores. Então, por isso que é importante a gente buscar atividades que vão trazer relaxamento, que vão trazer consciência, que vão trazer mais tranquilidade. E a meditação, né, e o yoga são técnicas que vão te trazer isso. Por isso que é muito importante inserir desde o início, né, esses processos de reconexão na vida do idoso. E aí a gente tem, por último, né, a importância do lazer, a importância desse idoso se manter entre os amigos, né, se manter ativo. Se gosta de fazer dança, fazer dança. Se gosta de fazer artesanato, vai fazer artesanato. Vai ler bons livros, vai ouvir boas músicas, né? E buscar também a questão da espiritualidade, que é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes, diante de um diagnóstico, a pessoa ela vê como se a vida dela não tivesse mais sentido, né? Então, buscar essa espiritualidade, buscar uma motivação para viver, buscar um sentido para a própria vida é muito importante para o paciente que tem Parkinson, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Fátima, boa noite para Cleuma, boa noite, deixa eu ver quem mais aqui. Tem outras pessoas aqui no Facebook também, vocês podem deixar uma boa noite de vocês, podem fazer as perguntas de vocês também, se vocês quiserem. Lembrando que quem chegou no finalzinho da live, a live fica salva aqui no Instagram, a live fica salva no Facebook também, vou também mandar lá pro canal do YouTube. Entrem no meu grupo do WhatsApp, no canal do Telegram, que eu sempre coloco o link das lives, vocês podem rever, né, quantas vezes vocês quiserem, podem colocar as perguntas de vocês também nos vídeos, tá bom? Isso é muito importante. E eu quero agradecer mais uma vez, gente, a vocês pela paciência, pela preocupação. Mais uma vez eu digo pra vocês que eu não tenho, assim, que eu sinto mais falta na minha vida, são duas coisas que eu sinto falta na minha vida. Caminhar todos os dias aqui na praia, porque eu não tô conseguindo caminhar todos os dias, e fazer live todos os dias, que eu não estou conseguindo, porque nesse ano, especialmente nos últimos meses, eu tô num processo que eu tô precisando de muito mais tempo, fazer as coisas muito mais devagar para eu dar conta, né, das minhas atividades. Por diversas coisas, por questões de família, pela questão da minha coluna, que graças a Deus já fiz a minha ressonância, né? E na sexta-feira agora já vou no ortopedista para poder começar os tratamentos, né? Realmente estou com algumas complicações aí na minha coluna. E isso não tá me fazendo assim, eu sinto muita falta de estar aqui todos os dias e não tô conseguindo, né? Porque, enfim, tô diminuindo tudo na minha vida de trabalho, de tudo, diminuindo o ritmo, mas ainda assim são muitas demandas, né, de família, de várias coisas, e com essa questão da coluna tudo complicou muito mais. Mas assim, eu sinto muita falta de vocês, espero conseguir retomar com as lives diárias, ainda não sei quando isso vai acontecer, mas pelo menos quando chegar as minhas férias de trabalho, eu vou ter mais tempo, né, para poder descansar. Aí eu vou conseguir fazer mais lives, né? Porque por enquanto na rotina que eu tô, gente, trabalhando todo dia, praticamente o dia inteiro, mais as aulas do doutorado, né? Eu não tô dando conta de ficar sentada por muito tempo mais. Mas espero que daqui a um tempo eu consiga retomar, né? Estar mais presente aqui com vocês. De qualquer forma, vocês podem sugerir quando vocês quiserem temas de live, e dentro das minhas possibilidades, 1 ou 2 vezes na semana, eu vou estar sempre aqui vindo, trazendo live para vocês, né? Espero trazer um curso para vocês em janeiro, que já está na minha mente, mas só vou trazer se realmente tiver tudo 100%, coluna 100%, aí eu venho para fazer um curso que eu quero fazer ao vivo, mas por enquanto vamos aí
mais lentamente para as nossas atividades, mas eu quero que vocês saibam assim, que eu amo estar com vocês, que eu sinto muita falta, tá bom? Quero dar um abração para Cleuma, linda, 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 gratidão, Cleuma. Gratidão, doutora Luciana, gratidão, Fátima, gratidão aos demais que estiveram aqui no Instagram, vocês que estiveram aqui no Face, também quem vai me assistir no YouTube. Gente, gratidão. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, gente.